Sabe aquele vegetal bem comum, de cor vibrante, que talvez até esteja na sua geladeira agora? Pois é, ele guarda alguns segredos surpreendentes para nossa saúde. Hoje, a gente vai desvendar o poder que se esconde na beterraba. Pensa só, e se um ingrediente simples que a gente encontra em qualquer lugar tivesse o poder de dar uma forcinha para alguns dos sistemas mais importantes do nosso corpo? É exatamente essa a história que a gente vai explorar. A maioria de nós conhece a beterraba pela cor forte, pelo sabor meio adocicado, meio terroso. Mas o que será que tem por baixo dessa casca? Olha, a Fundação Espanhola de Nutrição define a beterraba de um jeito perfeito. Não é só um vegetal, é um tubérculo com potencial enorme. E a palavra-chave aqui é a capacidade de ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas. É nesse ponto que a conversa fica muito interessante. Para entender todo esse poder da beterraba, a gente precisa dar uma espiada no que tem dentro dela. O que será que a torna tão especial assim? A lista de nutrientes é de fato impressionante. Tem um monte de vitaminas e minerais que a gente já conhece e sabe que são importantes. Mas a beterraba tem dois compostos que são a estrela do show: as betalainas, que dão essa cor linda para ela, e o mais importante de tudo, os nitratos naturais. Guarda bem esse nome, nitratos, porque são eles que guardam o segredo para muitos dos benefícios. Isso nos leva direto para a ciência por trás de tudo. Como é que uma coisa tão simples como um nitrato que vem de uma planta pode ter um efeito tão grande no nosso corpo? O processo é super simples e elegante. Funciona assim. Quando a gente come beterraba, a gente ingere esses nitratos naturais. Dentro do nosso corpo, eles são transformados em uma outra substância chamada óxido nítrico. E o que o óxido nítrico faz? Ele é um vasodilatador, ou seja, ele relaxa e alarga os nossos vasos sanguíneos, fazendo com que o sangue flua com mais facilidade. É uma reação em cadeia com resultados incríveis. E claro, com a circulação melhorando, começa a aparecer uma cascata de efeitos positivos que se espalham pelo corpo todo, do coração ao cérebro e até nos músculos. O primeiro grande beneficiado nessa história é o nosso coração. Imagina só as suas artérias mais relaxadas, deixando o sangue passar sem aperto. Isso significa que o coração não precisa fazer tanta força e a pressão em todo o sistema cardiovascular diminui. E a gente tem números para provar isso. Os estudos mostram uma redução na pressão arterial sistólica, que é aquele número mais alto da medição, que fica entre 3 e 9 pontos. Pode até não parecer muita coisa para uma pessoa só, mas se a gente pensar no impacto disso para a saúde de toda uma população, nossa, essa pequena redução é, na verdade, gigantesca. E essa citação ilustra isso perfeitamente. O professor Andy Jones, que estuda beterraba há mais de 10 anos, diz exatamente isso. Uma mudança que parece pequena, se acontecesse em larga escala, poderia diminuir muito o número de infartos e derrames. Certo. Agora vamos subir um pouco e ver o que acontece no cérebro. Se tem mais sangue circulando de forma eficiente pelo corpo, faz todo sentido que o cérebro, que é um órgão que consome muita energia, também saia ganhando, né? Exato. Esse fluxo maior de sangue é vital para o cérebro. Um estudo muito importante apontou que a beterraba tem um efeito que os cientistas chamam de neuroprotetor. Isso quer dizer que ela não só melhora o funcionamento do dia a dia, mas também pode ajudar a proteger as nossas células cerebrais, o que traz benefícios bem legais para a memória, principalmente com o passar dos anos. O próximo na fila para receber os benefícios são os nossos músculos. E olha, atletas e especialistas em fitness já estão de olho nos efeitos da beterraba no desempenho físico há um bom tempo. A lógica aqui é a mesma. Mais circulação significa mais oxigênio chegando aos músculos. E o que isso quer dizer na prática? Mais resistência, menos cansaço durante o treino e, como alguns estudos sugerem, até uma recuperação mais rápida e com menos dor depois do exercício. O nutricionista Braden Smith resumiu bem a história. Essa otimização na entrega de oxigênio é boa tanto para quem faz atividades de resistência, como corrida, quanto para quem faz exercício de força. Diante de tantos pontos positivos, seria fácil pensar que quanto mais, melhor. Mas, como quase tudo na nutrição, o segredo está no equilíbrio. E aqui a gente vê esse equilíbrio. De um lado, benefícios incríveis para o coração, cérebro e músculos. Do outro, um lembrete importante. A beterraba tem uma substância natural chamada oxalato, que, em excesso, pode contribuir para formar pedras nos rins em quem já tem essa tendência. Isso não quer dizer que é para evitar a beterraba, de jeito nenhum. Significa apenas que a moderação é o caminho para aproveitar o melhor dela, sem correr riscos.
Além disso, vale a pena saber que existem alguns efeitos colaterais bem leves e que não fazem mal nenhum. O mais comum é uma mudança temporária na cor da urina, o que é totalmente normal. Algumas pessoas também podem sentir um leve desconforto digestivo. Chegando ao fim dessa análise, fica claro que a beterraba merece ser vista como muito mais do que só um ingrediente de salada. Ela é o que a gente chama de alimento funcional, um componente da dieta que oferece benefícios que vão bem além da nutrição básica. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se um tubérculo tão comum como a beterraba tem todo esse potencial, que outros tesouros nutricionais podem estar aí, bem na nossa frente, na nossa alimentação do dia a dia, só esperando para serem descobertos?